Oi pessoal, hoje vamos estudar a função C. A função C permite fazer comparações lógicas entre um valor e o que se espera. Portanto, uma instrução C precisa ter uma condição e pode ter dois resultados. O primeiro resultado é se a comparação for verdadeira e o segundo se a comparação for falsa. Sua sintaxe é sinal de igual, SE, abre parênteses, condição, ponto e vírgula, resultado verdadeiro, ponto e vírgula, resultado falso, fecha parênteses. Por exemplo, se a célula A1 for igual a 1, se a gente quiser fazer uma comparação, verificando se a célula A1 é igual a 1, então seria igual C, abre parênteses, A1 igual a 1, ponto e vírgula. Se isso for verdadeiro, retornaria sim. Então, entre aspas, porque é um texto, escreve o texto, ponto e vírgula, finalizando a condição verdadeira, entre aspas, o resultado se for falso. Então, não. Fecha aspas, fecha parênteses. O que essa condição faria? Se a célula 1 for igual a 1, deve-se retornar sim. Caso contrário, ou seja, se a 1 for diferente de 1, deve-se retornar não. No caso, a 1 é igual a 1, então retornou sim. Se ali no lugar de 1 a gente mudar para 0 ou para 2, ao dar Enter, ele já vai mudar automaticamente o resultado da função, mesmo sem precisar alterar lá. Por quê? Ele vai pegar, vai fazer o valor da comparação. Se o valor da célula é ou não é igual a 1. Percebam também que, ao se utilizar textos, deve-se colocá-los entre aspas. Já se for exibir um valor numérico ou uma função, não precisa colocar as aspas. No nosso exemplo ali, as palavras sim e não estavam entre aspas, porque são textos. Outro exemplo. Se A2 for igual a sim. Então, se, entre parênteses, A2 for igual a sim, sim é um texto, então deve estar entre aspas. Se A2, entre aspas, sim, ponto e vírgula, retorna 1. Se não, retorna 0. Percebam que os valores de verdadeiro e falso são numéricos, então não precisa colocar aspas. Fecha parênteses, ele retorna. Muito cuidado também ao fazer a comparação com textos, porque tem que estar exatamente igual. Se tiver um espaço a mais ou letras maiúsculas e minúsculas, pode dar diferença. Tá? Tem que ser exatamente o mesmo texto. Se A2 for igual a sim, deve-se retornar 1. Caso contrário, ou seja, se A2 for diferente de sim, deve-se retornar 0. Preste atenção que nesse exemplo as respostas não foram textos, portanto não devem ser colocadas entre aspas. Somente colocar diretamente. Então, basicamente, a sintaxe da função C é dividida em 3 partes dentro dos parênteses, que são a condição, onde pode-se comparar duas células, ou uma célula e um valor fixo, ou uma célula, duas células entre si. A comparação pode ser entre valores numéricos ou texto. Lembrando que, se for utilizado o texto, ele deve estar entre aspas. Nessa condição, vamos utilizar os operadores de comparação, que são maior, menor, maior igual, menor igual, igual e diferente. Depois temos o resultado verdadeiro, que é o que deve ser exibido caso a condição seja verdadeira. O resultado falso, que é o que deve ser exibido caso a condição seja falsa. Todas essas opções são separadas por ponto e vírgula. Muito cuidado ao digitar para não colocar apenas vírgula. Sempre deve-se digitar ponto e vírgula. Vamos ver alguns exemplos de utilização dessa função. Poderia ser utilizado em um boletim. Ao informar se um aluno está ou não aprovado, utilizaria-se a função C, comparando a média do aluno com a média de aprovação, podendo ser uma célula ou um valor fixo. Se essa nota do aluno for menor que a média de aprovação, ele está reprovado. Se não, ou seja, se a nota for igual ou superior, esse aluno está aprovado. Outro tipo de exemplo é descobrir se uma pessoa é maior de idade ou não.
utilizaria-se a função C comparando a idade da pessoa com o número 18, que é a idade relacionada à maioridade. Outra opção também, verificar se um produto cabe ou não no seu orçamento. Utilizaria-se a função C comparando o valor do produto com o valor que você pode gastar. Existem diversas outras opções de utilizar a função C. Essa função é muito utilizada no Excel. Vamos para a atividade prática. Elaborar uma planilha semelhante à imagem em anexo, contendo 10 produtos no mínimo, quantidade de cada produto no estoque e a situação do estoque. No campo Situação de estoque, deve-se utilizar a função C comparando a quantidade no estoque com o valor 5. Se a quantidade no estoque for menor ou igual a 5, deve-se exibir a palavra comprar. Caso a quantidade no estoque seja superior a 5, deve-se exibir suficiente. Em caso de dúvidas, por favor, enviar e-mail para ti@colégioguarulhos.com.br ou comentar a sua dúvida lá no Classroom. Uma ótima semana a todos e bom estudo!